Muito bem, pessoal. Olha quem está aqui comigo. Juliano Posati, que todo mundo conhece, e quem não conhece vai conhecer rápido, porque hoje a internet está conectando o mundo no mundo, né? E um pouco mais, na verdade. Ele é escritor, é influencer. Acho que ele é dono de uma consciência e um cérebro extraordinário. Ele contagia, ele de fato vai inspirar muita gente a entrar numa nova energia. E eu estou dentro dela, obviamente, né? Muito bem-vindo, Juliana. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Cíntia. Obrigado por toda a simpatia, por essa introdução, que apesar de ser um pouco mentirosa, tá ótima. Além de tudo, é modesto, né? Acho nada disso. Eu não sou dono desse cérebro, só estou usando ele por um tempo, depois eu devolvo. Na verdade, né? Estou usando ele um pouco só, depois eu devolvo. Mas É, delícia, muito bom estar aqui com você, estar aqui participando do canal e poder estar dividindo, né? Colaborando. Acho que essa palavra é a palavra-chave hoje em dia, colaborar. Porque ela traz o conjunto, a comunidade e o labor na mesma palavra, colaborar. Para trabalhar parceria, lado a lado, braço a braço. Eu quero aprender com você, você vai aprender comigo, nós vamos aprender um com o outro. E isso é a comunidade terrestre, né? Na forma como ela foi concebida, no seu ideal, e tem muito a ver com o tema exoconsciência. é isso que eu acho fascinante, essa maneira dele colocar as coisas. Deixa eu ajeitar aqui a tela, que eu gosto mais lado a lado. Eu acho fascinante esse nome, né? E você que inventou ou é algo que já está aí pré-estabelecido em uma linguagem espiritualista? Olha, as duas coisas são verdadeiras, é bem interessante isso. Engraçado que para eu poder conceituar para você que sou consciência, eu posso te contar a história, porque a história tem a ver com o termo tem a ver com a história. Em 2016, 17, eu fazia parte do conselho da revista UFO, conselho editorial da revista UFO. Sempre gostei dessas coisas. Quem não gosta, não é? Nossa, né? São evidências que mostram a nossa natureza cósmica, a nossa vocação, a dimensão do nosso universo. Não é uma coisa de, não é mais arquivo X eu quero acreditar. Não tem a ver com quero acreditar, tem a ver com matemática, né? Num universo onde até agora a gente tem só na nossa galáxia uma estrela, em meio a 400 bilhões de estrelas, e aí especula-se alguma coisa como 100 bilhões de galáxias. Porque você imagina, E a só especulação, né? especulação, até onde a gente veio até aqui, né? E provavelmente essa informação nessa entrevista vai ficar obsoleta muito rápido, pelo avanço da ciência. Mas se a gente fizesse uma conta estúpida de padeiro, considerando que todas as estrelas são iguais, o que não são, todos os planetas são, né? Todos os sistemas são iguais, seria alguma coisa como 9 planetas versus 400 bilhões de estrelas versus 100 bilhões de galáxias. Isso dá um número que é 360 sextilhões de possíveis planetas. É o número 360 seguido de 28 zeros. Então não é mais arquivo X eu quero acreditar. Será que existe vida extraterrestre? Não. O que não existe é extraterrestre, Felipe. Porque, veja bem, Somos você, todos. você achar que a Terra é o centro e todo o resto é extra, é muito umbigocêntrico, né? Então Egóico. não é a questão matemática mais. Mas o fato é que houve uma mudança editorial onde a turma resolveu separar a ufologia casuística e tal, essa que estuda realmente os fenômenos atmosféricos, nave e tal, não sei o quê, e ufologia espiritualista. E eu falei, eu não vejo o menor interesse nisso, né? Porque senão fica muito entretenimento, muito indústria do medo, indústria da conspiração,
É E isso. conspiração, por natureza, paralisa. Quando você fica se informando de conspiração, essas coisas, você vai paralisando. E a minha ideia é movimento, né? Aliás, a metodologia que a gente usa lá no Círculo, que é a nossa escola filosófica, é conhecimento, movimento, transformação. É isso. Conhecimento que não gera movimento não é conhecimento, é informação, é conteúdo, é dado, é o que você quiser. Mas não é conhecimento. Conhecimento, a gente tem uma reverência pela palavra conhecimento. Bom, saí e falei assim, bom, tá tudo bem. Eu fui desligado lá do conselho da UF, me desliguei e tal. Me desliguei, né? E falei, gente, o que a gente faz? Qual que é o nosso interesse real? Porque eu não quero saber de disco voador, efetivamente. Eu mal consigo pagar o IPVA do meu carro, né? Por que eu quero um disco voador? Não era bem disco voador que me interessava. Me interessava saber quem pilota o disco voador. Me interessava saber esse tipo de coisa e tal. E eu fui me afinando muito com a história do General Shoa e tudo aquilo que aconteceu em Alexânia. O General Shoa, para quem não conhece, os maiores estudiosos de parapsicologia, de discos voadores aqui no Brasil. Teve contatos, né, muito interessantes. E aí aconteceu que numa noite eu estava mergulhado nessas coisas, né? A gente fica com essas coisas fermentando no plano de fundo. Todo mundo em casa tinha ido dormir. E eu trabalho muito com música e estou sempre produzindo com música. Aliás, se pegar aquela lista lá do Stanislavs Grof sobre estados alterados de consciência, como saber se você está, eu preencho tudo aquilo o dia inteiro. Eu vivo em estado alterado de consciência. Estado normal, né? Quem sabe. O normal é o alterado para mim. Nossa, eu estou muito alterado, eu estou, né? E foi quando essa palavra, exoconsciência, começou a emergir. Eu estava nesse estado e começou a emergir. Não, o que eu faço é exoconsciência. O meu foco é exoconsciência. Da mesma maneira que já haviam falado sobre exopolítica e tudo mais, tipo a política a partir do planeta Terra para fora, etc. e tal. Eu comecei a perceber que não faz sentido isso. Faz sentido esse estado mental de exoconsciência, de percepção da nossa natureza cósmica, né? E sendo a nossa natureza cósmica, orientar a nossa consciência para a integração. Porque, alguns anos atrás, escrevi um livro chamado Data Limite segundo Chico Xavier, filosofia por trás do documentário que nós produzimos. E os pilares dessa filosofia é assim: perspectivas geram um processo de expansão de consciência. Essa expansão de consciência desperta em nós um desejo de integração cósmica, de viver essa cidadania, vamos dizer assim. E essa cidadania faz com que a gente venha para cá e queira construir um mundo bem melhor, né? Então, esses 4. Eu comecei a perceber que isso aqui era exoconsciência, né? Que era esse estado realmente de noção de si, noção do outro, do meio, do todo, mas um estado que te põe em movimento, um estado que te põe para fazer. E aquela palavra veio na minha mente, eu falei assim, cara, é isso. A palavra se fez carne, né? Tá, puta, foi animal. Fui para o Google, exoconsciência, não existia a palavra em português. Nenhuma menção. Falei, bom, beleza. É isso que nós fazemos. Fui e testei a palavra em inglês, para saber. Exoconsciousness. E achei o trabalho da Rebecca Hardcastle Wright nos Estados Unidos. E mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, aconteceu isso comigo, quero saber o que você está fazendo. Tá? E ela, acadêmica, né? Então ela havia elaborado certinho uma definição, tal. Depois ela avançou da definição acadêmica para a definição experiencial, que é o que mais me interessa. Eu não estou realmente interessado em convencer a academia, eu estou interessado em realizar a experiência e pôr movimento. Aí ficamos amigos, a Rebeca, trouxemos a Rebeca para cá e começamos a trocar figurinhas e tal. E a Rebeca vai me descrever que com ela aconteceu a mesma coisa. Ela chegou num estado, num ponto vamos dizer, de ruptura na vida dela, tal, coisa e tal. Só que eu fui à noite, ela foi de manhã. 2 momentos interessantes, porque à noite a gente já está
com a ocitocina bem preparando a gente para entrar no sono, né? É. E de manhã você está voltando do desdobramento noturno. E ela fala que ela acordou, na época estava criando, criança, tal, não sei o quê, aquela vida, acordava cedo. E antes o despertador tocou, ela parou o despertador e ela disse que a palavra veio, emergiu, provavelmente de vivências noturnas, né? Uhum. E aí ela fala, the word becomes flesh. Ela falou, cara, fez sentido para cada célula do meu corpo, eu comecei a entrar nisso. E aí trocamos figurinhas, hoje a gente conversa muito sobre essa questão. Então ela, muito divulgadora através do Instituto de Exoconsciência nos Estados Unidos, e a gente empreende muito a questão da exoconsciência no Brasil, trabalha muito com esse termo. Agora, o que é esse termo, né? Muita gente está confundindo exoconsciência com um sinônimo de extraterrestre. Ah, exoconsciência, uma consciência que veio de fora, né? Isso aí é uma extraconsciência, não é uma exoconsciência, né? A exoconsciência, ela é uma habilidade natural que todo ser humano tem. A exoconsciência, e num primeiro momento, ela não tem exatamente a ver com extraterrestres. Ela tem a ver com seres humanos. Ela não é sobre extraterrestres, é sobre seres humanos. Ela é um estado de noção, de consciência, dessa habilidade que nós temos de se conectar, de se comunicar e de co-criar com seres e humanidades multidimensionais. E aí entra um aspecto interessante. Seres e humanidades multidimensionais. É fascinante, né? Interessante, né? É. Porque quando você traz isso, e por isso que eu fiz questão de contar a história Claro. minha, da Rebeca, a forma como nós nos aproximamos, porque isso já deflagra a multidimensionalidade do nosso ser enquanto seres humanos. Então, o primeiro ponto está aí. Somos seres interdimensionais, transdimensionais e multidimensionais. Interdimensionais porque a nossa dimensão originária não é a dimensão tridimensional. Aqui nós somos a expressão do nosso ser, né? Então eu brinquei com você. Ah, ele é dono de um cérebro. Não, eu só estou usando esse cérebro. Isso. Porque, na verdade, esse corpo é a expressão física do meu ser neste momento, neste espaço-tempo, né? Geração, quando a gente fala uma geração, o que é? Um conjunto de seres que dividem o mesmo espaço-tempo. Então, vem aquela geração e entra toda no espaço-tempo. Mas não é a dimensão originária aqui. É transdimensional, porque justamente sendo a nossa dimensão originária mais sutil, eu arriscaria dizer o plano mental, né? Sou muito hermético nesse sentido, mas sendo a nossa dimensão mais sutil, a gente atravessa dimensões para se expressar aqui. E multidimensional, porque simultaneamente nós estamos em todas essas dimensões. E aí tem o estudo, por exemplo, dos corpos sutis, por exemplo, onde você vê o que são os corpos sutis, são camadas, não são exatamente camadas, mas expressões vibratórias do nosso ser, em diferentes escalas vibratórias, diferentes endereços vibratórios. Agora, existe um epicentro aí, que é o ser. E esse epicentro do ser exerce essa cidadania multidimensional. E até em algumas psicografias, o general vai explica para a gente que essa multidimensionalidade é o que a compreensão disso é que nos permite acessar as dimensões e movê-las. Claro. Sendo o nosso corpo, a nossa vida, uma expressão de dimensões mais sutis, quando eu quero operar mudanças aqui, eu posso ir fisicamente, eu posso fazer fisicamente, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer mentalmente, eu tenho que fazer espiritualmente. Alinhar, senão... Alinhar. E daí você volta tanto para princípios herméticos como de correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima. Ou seja, existe interação entre essas dimensões, quanto o Evangelho de Jesus. Que você liga na terra, você liga no céu. Que você desliga na terra, você desliga no céu. Jesus está falando de hermetismo, né? Então, quando a gente fala de exoconsciência, eu estou falando, primeiro, eu estou reconhecendo essa minha natureza multidimensional, ponto número 1. Quando eu reconheço essa minha natureza multidimensional, eu percebo que eu tenho neste corpo físico a habilidade inata, natural, nasce comigo,
de entrar em sintonia, conexão, comunicação com esses seres. Até aí você podia até falar, isso aí é bem parecido com o conceito de mediunidade. De fato é. De fato é uma habilidade natural, orgânica, nasceu com a gente, todos nós temos. O fato de ser natural não significa que vem instalada de fábrica, né? Nós nascemos naturalmente com 2 pernas, mas não nascemos andando, correndo, dançando. A gente tem que desenvolver. Mas se parece muito e traz muito em voga a questão da mediunidade, da senso-percepção. Mas existe esse último elemento que é o mais especial, na minha opinião. Cocriação. Sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. O que significa cocriação? Significa justamente colaborar, trabalhar lado a lado. Não é mais uma relação, a ideia não é que seja uma relação de veneração, de adoração, de obediência. Ai, os espíritos mandaram fazer isso. A pessoa me fala isso, tá dando na cara dela, fala assim, que mandou? Deixa de ser pau mandado, deixa de ser paga-pau, você é louco. Não, mas eles... não, porque... Mas mandaram. Eu falei, mas criatura, quem está vivendo a vida é você. Quem sabe onde o sapato aperta é você. Espírito não usa sapato, né? Ele até pode te falar para caminhar 100 passos. Ele pode te sugerir que você caminhe 100 passos. Mas quem vai ter que escolher como dar os passos, que sapato usar, como usar, qual vai ser o ritmo do passo, é você. Porque o pé é seu. Então, nesse sentido, é colaboração. É cocriação. E aí você começa a perceber que isso muda completamente a postura. Porque de uma experiência mística que vai tender ao religioso, ou seja, que vai tender ao velho paradigma culto, clero, dia, templo, passa para uma experiência espiritual, mas orgânica, empreendedora, no sentido que nos põe em movimento, nos liberta daquelas noções. Lei da fonte, não de uma maneira individual, né? Exatamente, exatamente. Então isso muda completamente a sua percepção. E daí você tem vamos dizer assim, a liberdade, a naturalidade, a tranquilidade de integrar essa experiência de contato, de comunicação, de cocriação, à sua percepção sobre quem você é. Essa é uma experiência que redefine a forma como você se define e se apresenta. Mas com tranquilidade, com maturidade, com autorregulação, com auto-percepção. Porque, cara, pensa bem. Há um tempo atrás, se a gente estivesse tendo uma conversa dessa, chegar no almoço de domingo na sua casa, né? Vai visitar a família, você vai falar o quê? Que apareceu um serzinho comprido de 2 metros de altura, azul, e te deu umas ideias, e mexeu umas energias, e daí você começou a perceber que organicamente o seu corpo mudou depois dessa experiência. Vovó ia engasgar com a almôndega, né? Ia chamar a benzedeira do bairro ou o padre para te exorcizar, ia falar, chegou aquele meu primo, que é super legal, mas ele é meio esquisito, né? Tipo, é legal, a gente acolhe, mas ele é meio esquisito, não leva em consideração. Fica uma coisa impalatável, né? Não dá para digerir uma pessoa assim, fica aquela coisa, o esquizoide, a Gilda Moura usa essa expressão, é o esquizoide, é o esquisitão, né? Hoje em dia não é o esquisitão, é justamente porra, esse meu primo é foda. Exatamente. Cara, que ele é muito foda, tal. E, mano, você não sabe, ele tem umas paradas aí que é animal. É diferente. Mas é porque nós já estamos numa outra frequência mesmo. Isso eu acho que, né? A gente está vivendo este momento. O biólogo que deu nome ao campo morfogenético da constelação é a história dos 100 macacos, você deve saber, né? Ele estava na ilha, né, e o macaco começou a lavar a batata antes de comer, porque achou que em determinado momento o gosto ia ser bom, os outros começaram a copiar, e em outra ilha, que não tinha nenhuma conexão, no 100º macaco começou a fazer a mesma coisa. Então, o que está acontecendo, e eu tive essa percepção, porque eu estive aqui em Cocobit no lançamento do SpaceX, né? Então, eu fiquei olhando e falei assim, o mundo inteiro está se conectando com
o espaço. E ninguém está percebendo isso conscientemente, só alguns. E é exatamente esse o processo. É eu, você, graças a Deus, hoje tem um monte de gente conectada a essa mesma ideia. A Rebeca, né? Então, o nome que você dá, mas é voltando à origem, nos reconectando com quem nós realmente somos. Então você tem aí a frequência de brilho, os pleidianos, né, e você começa a perceber que o mundo é muito maior do que aquelas histórias e as crenças que nós criamos como seres humanos. E eu acho que é isso que é fantástico, porque é este o momento adequado e perfeito da gente estar entrando nessa nova percepção, porque isso é uma percepção, né? A gente só vai olhar de maneira diferente quem nós somos e aquilo que a gente vive. E daí a gente, eu acho que entra nessa exoconsciência, né? É a hora que faz a conexão real, né, de quem nós somos e o que nós podemos partilhar um com o outro, né? Sendo a mesma coisa. Somos todos um, de fato, né? Sim, e é muito legal essa percepção que você trouxe, quem nós somos, né? Ou quem nós somos chamados a ser, quem nós escolhemos ser. Hoje a gente vive uma série de crises na sociedade porque a gente não sabe quem a gente acha que a gente sabe o que quer, mas a gente não sabe diferenciar o que a gente quer e aquilo que a gente acha que quer, mas que outros quiseram que nós quiséssemos, Ixi, né? E, em geral, nós passamos boa parte da vida perseguindo aquilo que outros quiseram que nós quiséssemos, como se nós quiséssemos, mas nós não queríamos. O que nós queríamos, a gente varre para baixo do tapete. A gente vai dando uma escondidinha. E isso cria, eu até falei isso hoje na live no Círculo, isso cria pequenos focos de incêndio, bem pequenininhos. São as pequenas bituquinhas de cigarro, os pequenos fósforos, as pequenas gotinhas de orvalho que criam pequenos focos de incêndio, que já geram fumaça. Que se a gente soubesse ler essa fumaça, não viraria um incêndio florestal de proporções catastróficas. Não. Mas a gente vai empurrando para baixo do tapete. uhum. Quando a gente percebe, parece uma questão desconexa, parece uma questão de escolha. Eu acho que eu não tô, assim, não vou me dedicar ao negócio de autoconhecimento agora, não. Isso aí eu vou deixar para fazer quando eu estiver velho, quando eu aposentar, que eu não tiver que trabalhar, aí eu faço autoconhecimento, aí eu me dedico a entender quem eu sou. Só que isso é um foco de incêndio, né? Você vai ignorando, aquilo vai oxigenando. Aquela coisa, bom, eu moleque adorava fazer uma fogueira, né? Então a gente pegava, jogava tonelada de galho, de coisa, e caixa e papelão, aí cobria. Aí a gente falava, apagou o fogo. Porque cobrimos com um monte de coisa. E de repente, assim, pegava fogo. Aí ficava, não tinha como voltar atrás, mas na fogueira. Aí a gente festejava. O que a gente faz, na verdade, a gente vai jogando coisa em cima desse fogo para não ver dessas questões, né? Quando, na verdade, são questões que orientam toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são impactadas por isso, são impactadas pela forma como nós nos entendemos. E a partir dessa noção, como você disse, dessa percepção de que eu sou um ser espiritual, um ser multidimensional, a minha existência não começa nessa dimensão, essa dimensão é uma consequência da minha existência. Eu tenho habilidades em mim de entrar em sintonia com essas dimensões que dão forma à realidade que eu vejo, embora eu não possa ver objetivamente essa dimensão. Essa noção de espiritualidade, essa noção da a continuidade da vida para além da limitação e da finitude do corpo físico, essas noções, elas são eixos centrais, como o eixo da roda da bicicleta da nossa vida. Se a nossa vida não está alinhada, girando em torno dessa compreensão central, e eu não estou falando de uma ideia religiosa, eu estou falando de uma ideia de autoconhecimento profunda, eu não tenho equilíbrio. Todas as áreas da minha vida, e aí a beleza da forma sagrada do círculo, que é um polímero cujos pontos são equidistantes do centro, que é um centro imanente, mas ele é imanifesto, ele não está aqui. Quando todas as áreas da minha vida se alinham com isso, com essa noção espiritual prática, toda a minha vida é afetada e beneficiada.
Claro. Então, o ser espiritual vai se relacionar em família, o ser espiritual vai ter relacionamento, o ser espiritual vai atuar na comunidade, o ser espiritual vai trabalhar, que é uma coisa que a carga religiosa que nós temos é tão grande que a gente acha que religião é uma coisa que você faz num dia, num lugar, e você não pode praticar a espiritualidade fora dali, né? É meio proibido, assim. Mas como que não pode praticar se eu sou um ser espiritual? Todo ato que eu faço é espiritual. Sim. Todo ato que eu faço está mergulhado em espiritualidade. Então eu tenho a opção de aceitar integral, eu tenho a opção de ignorar isso, mas que é... Verdade. E eu falei em outro dia, numa live aí, que eu já não lembro qual foi. Falei, nós temos, entendemos, como você falou, nós aceitamos uma verdade, sem ser a nossa verdade essencial, de que nós temos que nos espiritualizar. Então, humanidade, civilização, passei a ver a vida desta maneira, como se eu precisasse chegar até lá. Mas nunca ninguém pensou se fosse exatamente o inverso. Se eu estou lá, sou um ser espiritual, estou vivendo aqui, né? E como é que eu faço a conexão dessa espiritualidade para essa humanidade, né? E é exatamente essa nova visão de viver é que, inclusive, é um momento chave, né? De que nós estamos vivendo, né? Olhar de fora para dentro, de lá para cá e não daqui para lá. Se fosse assim, a gente ia para o Himalaia, né, fazer as nossas meditações, e a gente tem na nossa história, na nossa civilização, centenas de anos em espiritualidade, centenas de religiões que já teriam nos levado aonde supostamente elas dizem que a gente vai parar. Né? Uhum. Como não é assim e não acontece dessa maneira, e nós estamos aqui ainda, né, nos conflitos humanos, né, do que a gente está vivendo, é óbvio que é de outro lado, né? Vamos olhar para o outro. Sim. Nós somos espirituais e estamos vivendo aqui. Vamos fazer esse canal aqui, essa ponte, né? E é isso que eu acho que é fantástico agora. Expandindo um pouquinho mais esse papo maravilhoso que a gente está tendo, como é que é esse momento para você dentro dessa tua estrutura de exoconsciência? Como é que fica Qual isso? momento você diz? O momento que nós estamos passando com o planeta? Global, Ah, sim. que, na verdade, as pessoas falam de pandemia, tudo, eu acho que é um momento mesmo de crescimento, de olhar diferente, né? Mas, enfim. A pandemia, como toda crise, traz oportunidade de expansão de perspectivas absurdas, assim, né? Não estou sendo positivista só, assim, ignorando a realidade dos fatos. É uma dificuldade, você tem que se reinventar, etc e tal. Eu também não tenho um olhar romântico sobre a pandemia, né? No sentido de, vamos sair melhores, nossa, todos nós, olha que bacana, todos nós em retiro global. Quem está disposto tá, quem não tá vai sair tosco como entrou, né? Eu penso talvez só que o isolamento social realmente ele coloque uma lupa sobre as nossas questões. Então, se já era uma pauta de prioridade nossa, expandir a nossa consciência, melhorar, blá, 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 nossa, a pandemia é um prato cheio, né? O isolamento social é um prato cheio. Se não era uma pauta nossa, é complicado. E claro, tem o pessoal que faz a transição no meio do isolamento social, né? Quer dizer, encara a realidade dos fatos, de que tem coisas que precisa mudar e começa a buscar ajuda. Então, nisso foi um movimento interessante. Um outro movimento interessante que eu percebi foi justamente a desburocratização de tantas coisas. Quer dizer, nós já tínhamos tecnologia suficiente para estreitar laços, diminuir distâncias, facilitar processos, mas a gente tinha o apego à velha opinião formada sobre tudo, ao velho jeito de fazer tudo, né? De repente, todos os cartórios estão online. E eu falo assim, por que é que eu tinha que pegar aquela fila, então, né? De repente, com 2 fotos, você abre uma conta bancária. Quer dizer, começou-se a otimizar o tempo, né? E uma outra percepção que eu vi também numa pesquisa é o aumento da produtividade das pessoas.
Não é? em casa. Aumentou a produtividade. Por que aumentou a produtividade? Porque aumentou o foco. É o que eu falo, assim, cara, o planeta pode estar girando mais rápido, a gente está realmente recebendo novas energias criativas, o máximo. Mas não venha colocar nisso a desculpa da sua falta de organização. Quer dizer, ai, nossa, não tem mais tempo. Não tem tempo não, você não tem foco, é diferente. Uma pessoa, em média, numa operação corporativa, ela é interrompida 18 vezes ao longo de um dia. 18 vezes, se ela está lá trabalhando presencialmente. E nós não estamos colocando na conta Facebook, WhatsApp, Telegram, mensagem, directs e ligações. Sim. Ela é interrompida 18 vezes. Aí ela fala assim, nossa, não tenho tempo para nada. Aí em casa você não tem essas interrupções, você coloca o celular no modo não perturbe e você foca. O Ebanks, por exemplo, no Brasil, reduziu a jornada para 6 horas diárias. Ou seja, quando a gente tem foco, a gente concentra a nossa energia e tá aí, aprendizado do isolamento social. Você concentra a sua energia, você realiza muito mais e muito menos e tchau, vai curtir a vida. E uma coisa que eu observei que é muito impressionante é que a gente vem numa escala paulatina de globalização. A nossa geração Z e Alfa, né, já testemunharam isso, mas nós somos as gerações lá X, Y, Baby Boomers e tal. É diferente, a gente ainda se impressiona com isso. Mas eu me lembro bem que no início dos anos 2000, acontece a morte do Papa João Paulo II. A morte do Papa João Paulo II foi um dos eventos, foi o primeiro evento de repercussão global pós-internet. Pós-internet. A internet começou ali em 94, 95 a se popularizar. No iniciozinho dos anos 2000, me lembro agora exatamente se 2002 ou 2003, mas no iniciozinho dos anos 2000, morre o Papa João Paulo II, um papa muito carismático, viajou, um papado grande. Aquilo virou uma notícia global. Se eu não me engano, mais de 120 países noticiaram aquilo. Pô, de repente, estava materializada a ideia de aldeia global. Depois nós tivemos o atentado de 11 de setembro. Então, 11 de setembro superou em repercussão a morte do Papa João Paulo II. Aquela comoção global, etc. E tal, blá, blá. E agora a pandemia, que é a maior repercussão global de todos os tempos. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, tem a ver que, de repente, estamos todos nós, seres humanos, compreendendo que partilhamos o mesmo plano mental. Estamos todos vivendo a mesma experiência, passando pelas mesmas coisas. E esse impacto global, se a gente pegar a ideia do centésimo macaco, se a gente pegar a ideia de campos de ressonância mórfica, de campos sistêmicos, se a gente pegar a ideia de camadas holofractais de informação, onde todos nós estamos fazendo upload de tudo aquilo que vivemos. Então, você imagina que após essa crise pandêmica, nós teremos um salto. Claro, sempre Vai assim. ter um salto. Um salto com N saltos, N áreas da nossa vida vão ser ressignificadas. Então, nisto, eu percebo qual é o ponto mais forte de todos nós estarmos com o mesmo plano mental. O grande medo que se tinha até a data limite, em 2019, é que houvesse uma guerra nuclear. Antes de 2019, o prazo não fosse, não sei o quê, a humanidade voltasse para trás, uma guerra nuclear na atual conjuntura, com mais de 16 mil ogivas nucleares no planeta, não seria nada fácil. E, de repente, nós somos surpreendidos por uma guerra global, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, onde todos nós somos obrigados e forçados pela situação a lutar juntos contra um vírus invisível. Né? Que ninguém vê. De repente, nós temos uma guerra mundial. Nós temos uma terceira guerra mundial. Só que nós, dessa vez, estamos todos do mesmo lado. E por mais que você tenha, mas isso, porque a China, por isso aqui, laboratórios, os laboratórios estão ganhando, as empresas de álcool gel estão ganhando. Bom, alguém ganha, alguém perde, sempre, meu filho. Velório, você vende caixão, vende lenço, e a família sofre, chora em terra morto. É assim que funciona, né?
Então você percebe que coisa louca isso, né? Você não vê o noticiário falando de guerra, de conflito armado. Da Atena sempre tem o que falar, claro. Essas coisas de cidade alerta. Existe ainda um apreço por aquele noticiário, né, que você aperta de sangue. Mas, ao mesmo tempo, o foco da humanidade como um todo está em resolver isso. Porque é simplesmente assim, ó, ou vocês trabalham juntos para resolver isso, ou isso vai acabar com vocês, vai dizimar vocês, né? Então, nisso, você vê que tem coisas muito interessantes por trás da pandemia. Eu acho fantástico isso. A gente conseguir passar por uma situação interior, porque ficou todo mundo dentro da própria casa, né? Uhum. Sair e prestar atenção no outro, que nós também atingimos o outro também nos atinge, então eu vou proteger o outro também vai me proteger. Olha a mudança de frequência e de percepção de que, como Sim. você falou, estamos todos do mesmo lado. Pela primeira vez na história da nossa civilização, nós estamos dentro de um evento onde todos nós somos humanos, envolvidos. Não existe mais, porque antigamente a gente via uma guerra e dizia assim, isso está acontecendo lá no Irã, isso aí está acontecendo lá, é longe, não me atinge, né? Só se eu olhar as notícias que aparecem. Hoje não. Hoje as pessoas estão conectadas pelo visual, inclusive, né? Todo mundo sai de máscara, todo mundo está diferente, inclusive no comportamento. E isso é global. Sim. Se está no Brasil, se eu estou aqui nos Estados Unidos, se o outro está na China e o outro está na Austrália, estamos todos muito parecidos. Eu acho isso de fato fantástico. A gente olhar, é só olhar para perceber, né, como existe energia à disposição para mudar aquilo que a gente entende e vive. É ou não é? Sim. É. Sempre esteve à nossa disposição, né? E é vamos dizer assim, eu não gosto de ficar apenas atribuindo causas espirituais às coisas, embora a dimensão espiritual seja a dimensão causal. Eu também não posso acreditar em aleatoriedade ou casualidade, né? Eu vivo a causalidade. Para toda causa, para todo efeito, há uma multiplicidade de causas e a qualidade daquilo que eu vou colher é diretamente proporcional à minha capacidade, à minha habilidade de pegar um efeito aparentemente ruim, transformar ele na causa de uma coisa boa. Né? E a forma como eu trato, como eu transmuto isso é o que vai fazer isso. Senão, você fica sempre no ciclo do ódio, do rancor, etc e tal, que é onde Jesus entra, né? Sabiamente ele te ensina a quebrar esse ciclo, porque senão você não sai dele, né? Então, se você ama quem te ama, você não está fazendo nada demais. Então, eu não gosto de ficar... Na verdade, eu não gosto de mistificar, Isso é né, ética mesmo. as situações, mistificar as coisas. Mas eu observo elementos que eu olho e falo, realmente existe um projeto por trás desse negócio. A mãe da minha cunhada, enfermeira, pegou o Covid, começou a perceber que na tarefa de casa ela tinha falta de ar, se cansava muito rápido, precisava sentar, foi fazer o exame, foi fumante, 15, 20 anos atrás, mas tinha uma parte do pulmão comprometida, pegou com dificuldade 15, 20 dias, mas está superando o Covid. O marido, que mora na mesma casa, dorme na mesma cama, toma banho no mesmo banheiro, não pegou. Estranho, né? Aí o governo do estado de São Paulo fez um teste assim, com 1.000 crianças da rede pública por conta da questão da educação, quando é que se retoma a educação, etc. E tal, descobriu que mais 60% das crianças já tinham pego Covid e foi completamente assintomático. Então ele é um vírus esquisitinho, né? Que dá o que pensar, não é? Assim,
É, coisa, como é que pode? se fosse para exterminar a humanidade, ele não viria dessa maneira, já teria exterminado. E nós temos Ah, sim. aí atrás que mostraram pandemias grandes envolvendo a nossa civilização, que de fato exterminou um número estúpido de pessoas. Não é o caso desse vírus. Então, eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso, sem misticismo, que essa é a palavra correta, sem religiosidade, olhar as coisas das duas maneiras. Na verdade, a gente tendo a oportunidade de ver as coisas de forma integrada, né? Uhum, uhum. Ela é exatamente isso. O que está em cima está embaixo. Há algum tipo de manifestação que está aqui, como eu sou uma manifestação, você é, aquilo que a gente cria, então é olhar tudo de uma maneira diferente. Não tem jeito, né? Sim. É o nosso momento. Juliano, me passa aqui, por favor, porque as pessoas possam acessar o seu www, seus contatos. É círculo.site. Esse é o nosso contato, círculo.site. E nas redes sociais vai achar sempre o Círculo, Juliano Posati. É só digitar aí em qualquer rede social, a gente vai estar tanto no Spotify, os nossos podcasts, no Telegram agora nós temos um grupo que é o Cocriando. Então sempre que procurar Juliano Posati ou Círculo.site, você vai encontrar aí o nosso trabalho. O Círculo é uma escola filosófica exoconsciente Uhum. que atua com essa metodologia conhecimento, movimento, transformação. Então, não é só ficar maratonando conhecimento, mas transformar esse conhecimento em ferramenta prática, útil, que gere movimento interno, de atitude, né? E esse movimento reverbera como transformação, cada um na sua área, né? Cada um atuando onde precisa atuar realmente. E nós em verdade, colaboramos para que as pessoas realizem o seu potencial de boa e no fluxo. Esse é o nosso mantra aqui. É realização de potencial a qualquer preço? Não. De boa e no fluxo. Trazendo uma certa maturidade para as questões espiritualistas, mas integrando elas com todas as áreas da vida, né? Meio que uma proposta aí ligada àquela ideia da Organização Mundial de Saúde, né? De integração de sistemas. A própria Organização Mundial de Saúde já entendeu que não tem como você ter qualidade de vida se você não tiver o eixo da espiritualidade ali envolvido. Claro, claro. Respeito à cultura, etc. e tal. E nós, como, vamos dizer, como definia o Saulo Gomes, jornalista, livres pensadores espiritualizados. O que a gente faz, na verdade, é beber, é buscar o conhecimento onde o conhecimento está. A gente é fanático pelo conhecimento. Mas esse conhecimento que entra, que muda, que mexe, é um conhecimento que é um saber que é o sabor, né? É, Saber o sabor, é é, saber o gosto que tem, experimentar, não é? Muitas vezes a gente fica muito na teoria, muito naquela brisa filosófica e na prática mesmo a gente não consegue integrar, sentir o gosto. Então a gente nos cursos do círculo, tudo que a gente faz no círculo, a ideia é justamente dar caminhos para que cada um encontre o jeito como vai se apropriar desse conhecimento, mas integrando ele, né? sim. Eu costumo dizer, e a nossa filosofia é muito ligada ao conhecimento, a uma experiência com a verdade, ou a fração da verdade que eu estou preparado para integrar. Perfeito. Então, eu sei o que é energia elétrica, eu ouvi falar sobre correntes alternadas, eu chego a poder, sou capaz até de desenhar uma tomada, lindo, mas para saber o que é choque, eu tenho que pôr o dedo naquele buraquinho. Isso é saber, é um saber que é sabor. E aí você nunca mais bota o dedo na tomada, né? A menos que seja meio retardado. Minha mãe fala que eu botava várias vezes o dedo na tomada, acho que eu já estava preparando essa analogia já. Então, Juliana, foi um prazer imenso estar aqui com você, receber e poder partilhar tudo isso que você tem. É mesmo, de fato, é uma missão, né? É um trabalho para inspirar uma nova consciência. Não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com religião, tem a ver com um olhar diferente, né? É tirar um véu, a gente está bem no momento propício agora de tirar esses véus, né? Da mente
do olhar, né, e do coração, porque está tudo integrado, gente, não pode estar separado, não. E é o que eu sempre digo, espiritualidade é estar presente aqui. Não tem nada a ver com se espiritualizar lá em cima. Né? Se fosse assim, a gente não precisava ter nascido. Né? A gente nasceu, a gente está aqui no planetinha, é porque nós podemos fazer a ponte, né? A conexão. E é isso que é fantástico. Foi mesmo uma maravilha falar com você, Juliana. Vamos marcar aí para frente uma live. É só você me dizer o dia que você está disponível e eu agendo aqui. Beijo. Vamos marcar. Tô super dentro. Gratidão enorme. E, gente, o telefone dele e o www vai estar no post da semana que vem, quando essa entrevista for pro ar. Tá bom, lindo? Maravilha. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E aí, para fechar com uma inspiração, lembrar sempre daquela frase da Blavatsky tão boa: honrai as verdades com a sua prática. É isso. Todo esse conhecimento aqui, ele só faz sentido se a gente, a partir de agora, tiver uma atitude nova, uma prática nova. Se colocar em movimento sempre. Conhecimento é movimento, transformação, sempre. Tchau para vocês. Obrigado. Obrigada.